Olá, que Deus venha estar abençoando a sua vida em tudo, em todas as coisas, e que cada vídeo desse canal que você tem visto, tem acompanhado, tenha servido de bênção, inspiração, edificação espiritual para a sua vida, para a sua família. Eu tenho um assunto muito interessante para falar contigo através desse vídeo: Jesus e a oração. A oração, que é um ato espiritual de edificação, de comunhão, de transformação e até mesmo de vivenciarmos milagres, maravilhas e as bênçãos de Deus em nossas vidas. O que Jesus tem a nos ensinar sobre a oração? Qual o exemplo que ele nos deu? E que lições práticas podemos tirar através daquilo que Jesus fez e realizou referente à oração? Por isso, eu gostaria de ler aqui um versículo para você no Evangelho de João, capítulo de número 15. Versículo 16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. A primeira coisa que nós podemos observar nesse texto, nesse versículo, é que a eleição e a predestinação e a oração estão interligados. O Senhor Jesus Cristo, ele declara que foi ele que nos escolheu, ele nos nomeou e ele nos enviou para que possamos ir e termos uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida produtiva. E tudo isso permanecer, existir e continuar em nossa vida. E isso se manifesta e acontece por intermédio de quê? Da nossa oração e comunhão ao Pai Celestial e a resposta de Deus em nossas vidas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então isso é um dos princípios do Evangelho: a eleição, a predestinação e a perseverança dos santos, que faz parte dos 5 pontos do calvinismo, que você pode ver num vídeo que tem nesse canal, que explica com mais detalhe. E nesse versículo, Jesus faz essa ligação. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao trazer esse ensinamento, essa palavra, ele nos serve como exemplo. Ele nos serve como modelo. Então, como que nós podemos extrair a vida de oração do Senhor Jesus Cristo e o que aprendemos com ela rapidamente aqui num comentário? Primeiro, nós podemos observar que o Evangelho de Lucas é um evangelho que trabalha muito com a vida de oração do Senhor Jesus Cristo. E isso nos chama a atenção no capítulo 5, versículo 16, logo após Jesus realizar e fazer vários milagres, ele ia para lugares solitários e ali orava. Então nós podemos ver que Jesus tinha momentos de comunhão íntimas e particular com Deus, para se renovar, se fortalecer e conhecer a vontade de Deus, a direção de Deus na vida dele. No capítulo 6, versículo 12, nos declara que Jesus, ele orava noites inteiras, aonde ele sobe ao monte, passa uma noite inteira em oração, e ao descer, ele escolhe ali 12 discípulos que se tornam apóstolos, e depois ele faz o grande sermão do monte, que no Evangelho de Lucas, capítulo 100, descreve. Então nós podemos ver que Jesus passava momentos de grandes períodos na presença de Deus em oração e comunhão, aonde ele era cheio e revestido do Espírito Santo e recebia sabedoria para tomar decisões que mudaria a sua vida e a história daqueles que estavam em volta dele. Nós podemos ver também no capítulo de número 9, versículo 18 do Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus Cristo, ele passou um momento de oração. E depois ele pergunta para os discípulos quem os homens dizem que ele é. E depois ele pergunta para os discípulos: e agora, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro revela que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, porque o Pai falou ao coração de Pedro, revelando essa grande verdade. Então nós podemos ver que Jesus passava momentos de oração e comunhão com Deus para que Deus revelasse a sua missão, o seu propósito e a sua glória aos corações daqueles que estavam em volta dele. Outro fato que nós aprendemos é no capítulo 9 de Lucas, versículo 28,
ele sobe ao monte juntamente com Pedro, Tiago e João, e ali em oração ele é transfigurado, resplandece em glória e majestade, de tal forma, de tal maneira que os discípulos ficaram impactados, e ali aparece Moisés e Elias, e a nuvem da glória de Deus os reveste, e o Pai Celestial fala: este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele eu vi. Então nós podemos ver que a oração tem o poder de nos transformar, de nos revestir com a glória de Deus, de trazer a presença de Deus em nossas vidas e a poderosa, gloriosa e preciosa palavra de Deus aos nossos corações. Jesus era o exemplo e o modelo, e na vida dele, ele estava manifestando e expressando essa realidade. Nós podemos ver também no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 11, versículo 1, que após Jesus orar, os seus discípulos se aproximaram dele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensina ali a oração do Pai Nosso e declara uma parábola sobre ser persistente e perseverante na oração. O que nós podemos aprender com o Senhor Jesus? Que na nossa vida de oração cotidianamente, as pessoas que estarão em nossa volta vão desejar também desfrutar da mesma comunhão, da mesma graça e da mesma bênção de Deus em nossas vidas. E nós vamos receber sabedoria de Deus para instruí-las e ensiná-las a entrar na presença de Deus em oração e desfrutar das respostas e da ação de Deus na vida. Mais um texto muito profundo, que Jesus orou em momentos de grande aflição e foi confortado e fortalecido pelo anjo. Capítulo 22, versículo 41 e 44 do Evangelho de Lucas, nos declara que ele se afastou dos discípulos ali no Monte das Oliveiras e ele dobrou o seu joelho e orou intensamente, pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice, mas se não fora possível, que ele pudesse beber. E aí a Bíblia diz que veio um anjo do céu que o confortava, e ele, através daquilo, ele orava mais intensamente. Então nós aprendemos com Jesus que nas horas de angústia, nas horas de trevas, nas horas de grandes lutas e batalhas e adversidades que está além da nossa força e capacidade, nós podemos orar, que Deus sempre irá nos responder, nos confortar, nos fortalecer, nos auxiliar para nos garantir a bênção e a vitória e a graça para passarmos e vencermos aquele momento. Outra situação do Evangelho, agora que fala não mais o Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de João, é João capítulo 11, versículo 40 e 45, quando Jesus está diante do sepulcro de Lázaro, que havia falecido há 4 dias. Nós vemos ali que ele dá uma exortação que se creres verás a glória de Deus. E ele manda que se remove a pedra, e ali ele faz uma oração, agradecendo a Deus, louvando a Deus e glorificando a Deus. E após a oração, ele fala para que Lázaro saísse para fora, e Lázaro ressuscitou. E sai com vida, totalmente curado, libertado da enfermidade e diante de todos. Então Jesus, na sua vida de oração, nos mostrou que a oração vence o impossível, que a oração triunfa sobre a toda e qualquer adversidade e impossibilidade. O que é impossível para o homem é possível para o homem e para a mulher que ora a Deus, que vive na presença de Deus, em comunhão com Deus e desfruta da sua presença gloriosa. Então aqui eu fiz uma rápida descrição da vida de oração de Jesus, como relata as Escrituras, e as circunstâncias e o que aconteceu diante dessas orações. Se você ler e meditar, você vai encontrar muito mais outros exemplos, parábolas que Jesus ensinou, que isso edificará a sua vida, fortalecerá a tua fé e inspirará as tuas orações e trará uma vida de resultado. Por isso o texto base: eu vos nomeei e vos escolhi para que vocês vão e deem fruto e o fruto permaneça. A oração está conectada com a eleição, a predestinação de Deus e uma vida frutífera, abençoada e vitoriosa sobre a face da terra, por intermédio do nome de Jesus Cristo. Aí eu quero ler aqui com você no Evangelho de João, capítulo de número 17, algo profundo que Jesus nos diz assim, no versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um como nós somos um.
eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. O Senhor Jesus Cristo, esse capítulo inteiro é uma oração de Jesus, uma oração sacerdotal, aonde ele intercede pelos 12 discípulos que estavam com ele e por toda a sua igreja no decorrer de toda a história. É o desejo do coração de Jesus manifestado ao Pai Celestial na comunhão do Espírito Santo, e o Deus que ouve e responde continua a responder nessa oração do Senhor Jesus Cristo todos os dias na vida dos seus eleitos e predestinados que são participantes do Evangelho de Jesus Cristo. E o que ele fala assim, que através da palavra as pessoas iam receber a fé no Senhor Jesus Cristo, e isso ia tornar eles um com Deus, quer dizer, comunhão íntima, profunda, morada e habitação do Espírito Santo. E essa unidade ia trazer ao mundo que a resposta de que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para ser o Salvador deste mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele declara também que ele nos deu a sua glória. Qual era a glória do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Ser cheio de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus, viver a vida de Deus e ver Deus realizar as suas obras e manifestar o seu poder. Jesus nos deu essa glória através da sua oração, e hoje o Espírito Santo executa na vida de cada um de nós quando nós vivemos na mesma comunhão, que é o fruto que produzimos e que permanece para a glória de Deus e o Pai ser glorificado em todas as coisas. E ele diz que nós seremos perfeitos em unidade, não somente com Deus, mas com todos os homens e mulheres que vivem a mesma vida espiritual de comunhão, obediência e fé na palavra de Deus. Gera-se uma unidade porque quem nos liga e nos conecta é o Espírito Santo de Deus, o Espírito que é perfeito e que está concretizando a obra consumada no Calvário na vida dos eleitos de Deus sobre a face da terra. E isso se chama-se igreja, corpo santo de Cristo, a assembleia daqueles que são lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, habitados pelo Espírito Santo e que estão sendo transformados de glória em glória pela graça de Deus através do Evangelho, a imagem do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado é o desfrutar e o vivenciar o amor de Deus, o mesmo amor que o Pai tinha pelo Filho através do Espírito Santo. Hoje o Pai e o Filho transmitem a nós pelo seu Espírito, e nós vivenciamos e compartilhamos com cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que estão sobre toda a face da terra. Então aqui está uma oração gloriosa de Jesus Cristo e a resposta de Deus para isso. Que lições práticas nós podemos tirar dessas realidades para aplicar para com as nossas vidas? Primeiro, eu quero ler aqui para você alguns versículos e que você possa acompanhar. Não irei fazer uma exegese profunda dos versículos, porque eles em si já são completos. Mas eu quero inspirar você, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, e que ele possa produzir pelo Espírito Santo a ação dele na sua vida. Primeiro, Hebreus 4, 14 a 16 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, está sentado no trono da majestade santa, e ele é o nosso sumo sacerdote, assim como ele orou por nós aqui na terra. Ele vive nas regiões celestiais intercedendo por cada um de nós continuamente, e a resposta da intercessão de Jesus ao Pai Celestial é a ação, o poder e a atuação do Espírito Santo aqui na terra, na vida de cada um de nós, quando nós mantemos firme a nossa confissão e declaração de fé na palavra de Deus, quando nós nos achegamos com fé, ousadia e confiança ao trono de graça dele, crendo na graça manifestada dele, e aí nós alcançamos, recebemos dele misericórdia e graça, e somos ajudados e auxiliados em todo tempo oportuno e ocasião que nós precisamos. Deus é fiel com a sua palavra, a sua promessa. Outro versículo importante, Hebreus mesmo, capítulo de número 7, versículo 25, diz assim:
Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Ele pode, tem poder nos céus e na terra completamente para nos salvar, ajudar e auxiliar todo homem e toda mulher em qualquer circunstância e situação que por intermédio de Jesus Cristo e do nome do Senhor Jesus Cristo se achega a Deus, porque ele vive para interceder por nós nas regiões celestiais como nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. Por isso recebemos um convite no capítulo 10, versículo de número 19 do livro de Hebreus, ainda diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se achegue a Deus, se aproxime a Deus, feche os teus olhos, dobre o seu joelho, clame ao Senhor debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo, porque todas as promessas e declarações de Deus na Bíblia Sagrada se cumprem e se realizam. Porque o desejo de Jesus, ao te eleger e predestinar, é que você seja frutífero, abençoado, e esse fruto e essa bênção permaneça na sua vida através da tua comunhão íntima e profunda, pelo Espírito Santo com o Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra verdade prática que nós temos também na palavra de Deus é que Jesus é a garantia das respostas das orações, e que a resposta vem por intermédio do nome dele. Nos diz assim, no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que o Pai é glorificado. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que o Pai manifesta a sua glória, o seu poder, a sua virtude e as respostas das orações àqueles que clamam para glorificar, exaltar e mostrar o poder, a glória e a virtude do nome de Jesus Cristo. Outro fato também é como deve ser a nossa vida de oração. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar em todo o tempo, em orações e súplicas, em comunhão com o Espírito Santo e vigilante, estando atento à ação de Deus, à resposta de Deus, ao mover de Deus, e também por todos os fiéis de Deus nós devemos orar, porque a perseverança na comunhão do Espírito produz vitória contra o maligno, as lutas, adversidades, e nos dá crescimento, maturidade, desenvolvimento espiritual. Também nós devemos orar para nos livrar das ansiedades e preocupações. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você está preocupado, ansioso, agitado? Você está totalmente assim, sem saber o que vai acontecer no futuro? Saiba de uma coisa: as tuas orações e súplicas com ação de graça diante de Deus o Pai trará resposta e a bênção. Você vai desfrutar, vivenciar da paz de Deus ao teu coração. E mais um texto: ore sempre com fé. Ore sempre com confiança e dedicação, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em o Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22, diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Ele é fiel.
Então, nós podemos tirar nessas lições práticas, através do exemplo da vida de Jesus Cristo, da ação de Jesus na oração e o que a palavra dele promete para nós, que a oração é a porta aberta para que vivenciamos a presença, o poder, a graça e a glória de Deus em nossas vidas, possamos ver as promessas de Deus se cumprindo e se realizando, ter uma vida vitoriosa, uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos guardados, protegidos pelo poder da oração. Aonde há um homem e a mulher que ora, ali há o poder, a presença e a virtude do Espírito Santo operando, agindo e cumprindo a promessa para que em tudo o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Lembre-se do texto base do início desse vídeo: não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós para que vocês vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, assim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Esta palavra é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. E para concluir esse vídeo, olha que promessa gloriosa que você deve tomar posse e aplicar na sua vida em todo o tempo. Você quer ter uma vida sossegada, em paz e abençoada? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. A resposta de uma vida vitoriosa, quieta, sossegada, em comunhão e alegria, é, antes de todas as coisas, fazer orações, deprecações e intercessões na presença de Deus. Jesus nos deu o exemplo. Antes dele fazer qualquer ação, antes dele realizar qualquer atividade ou fazer qualquer escolha, ele passava momentos de oração diante do Pai Celestial, para que através do Espírito Santo o Pai revelasse a vontade, o plano, o propósito, o capacitasse a fazer a obra de Deus e a concluir o projeto que Deus havia declarado sobre o Filho de Deus, e ele foi bem sucedido, foi exaltado, glorificado, assentado à destra da majestade santa, e há de vir com grande poder e glória para estabelecer o seu reino. E através do seu Espírito Santo que ele enviou à igreja, ele continua fazendo e realizando as mesmas obras, para que o homem e a mulher que crê nele e que toma posse da palavra e que vive a vida em comunhão com o Espírito Santo possa desfrutar de uma vida quieta e sossegada, porque o Deus de Israel nos envia para que possamos ser frutíferos e abençoados e vitoriosos. E a chave desta vida plena e completa que ele nos deu é a oração, a comunhão, a conexão com o Pai Celestial pelo Espírito Santo, por intermédio do nome precioso e glorioso de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Que Deus fale profundamente ao teu coração e que a partir de hoje a tua vida de oração e comunhão seja viva, eficaz, poderosa e frutífera em tudo, em todas as coisas, e que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida e que você possa ver as bênçãos, as respostas, os milagres e as ações de Deus se realizando em sua vida, para a honra, para a glória, para o louvor e o testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.